Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Alessandro, trazendo a atualização que eu falei para você que vai fazer a prova aí do concurso do TCE para o nível médio. Como eu havia falado no último vídeo, o vídeo recente que eu falei das várias retificações que houve no edital desse concurso, eu falei, houve mudança drástica na prova do nível médio, na prova discursiva, que a banca disse que descreveu, né, colocou lá no edital que o tema vai ser da atualidade. Então, como eu disse no vídeo anterior, que eu estaria fazendo a atualização do e-book, e aqui está. Vou mostrar um pouquinho o que você vai encontrar nesse material aqui, que ele já é suficiente para ajudar na sua aprovação. E tem uma novidade aqui para você, tá, gente? Desde já eu quero, claro, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade, esse privilégio de preparar esse vídeo para você. E, segundo lugar, agradeço a cada um de você aí que me prestigia aqui no YouTube, me segue no Instagram, está lá no canal do Telegram também, tem material lá para você que vai lhe ajudar nas outras áreas. Mas muito obrigado, você que ainda não é inscrito ou inscrita, eu peço que você se inscreva, divulgue o link do meu canal, compartilhe, porque olha só, gente, teve marca, mais uma vez, eu agradeço a você, tá? Você que me ajudou a atingir recentemente a marca de 13 mil inscritos aqui no YouTube. Bem verdade que se o meu primeiro canal não tivesse sido hackeado, a gente estaria com uma marca maior, mas tudo bem, graças a Deus deu tudo certo e a você estamos aqui. Aí o que acontece? Tem desconto por causa disso. Esse material aqui que eu vou já explicar para você, tá? Que eu coloquei aqui, eu atualizei, coloquei mais estruturas semi-prontas, coloquei os temas que podem cair no estilo da banca FGV, fiz também aqui um upgrade, eu peguei alguns temas e fiz uma análise criteriosa para você saber o que você vai ter que fazer nessa prova para você conseguir tirar uma excelente nota na prova discursiva, tá, gente? Então, deixa eu lhe falar o seguinte, o material que antes ele estava custando R$ 30, tá? Graças a essa marca aí que eu agradeço, ele vai sair por apenas R$ 20, tá? Então o valor dele reduziu para apenas R$ 20. Aí eu peço para você me seguir lá no Instagram, para você continuar aqui, tá? Ativar o sininho, se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Quando você quiser esse material, você me aciona no meu zap profissional, está aí na tela, ou no meu e-mail, ou também pode me chamar, perdão, tá, gente? Lá pelo perfil no Instagram. Tá? Diga, professor, já estou lhe seguindo aí nas redes sociais, eu quero desconto. Então você vai ter esse material por apenas R$ 20, gente, um material completo que vai lhe ajudar na sua aprovação. Detalhe, eu também deixei nele, claro, a estrutura, a nota máxima em estrutura, uma das minhas estruturas semi-prontas, nota máxima na banca FGV. Então olha só o que você vai encontrar aqui, gente, só coisa boa. Pode estudar só por esse material aqui. Claro, pegar os meus vídeos aqui que tem no meu canal e treinar. Muito importante que você treine para prova de redação, para prova discursiva. Você vai ter aqui, ó, temas recentes, eu faço análise desse estilo bem peculiar da banca Fundação Getúlio Vargas, que ela vem frequentemente nos últimos temas, né, nos temas recentes, ela vem colocando a frase temática ou as frases temáticas em forma de questionamento, de perguntas. E aí, muitas vezes, se você não tiver uma orientação, você pode acabar se perdendo, mas eu expliquei o que você precisa exatamente fazer, tá? Cabe em qualquer uma das minhas estruturas semi-prontas que estão aqui, cabe e dá para você fazer para qualquer tema, ok? Então, tem temas recentes, informações sobre a prova de redação da banca FGV, incluindo sobre a grade de correção, que normalmente no edital, nesse edital, né, do TCE, ela não colocou, mas graças a Deus, como eu já trabalho com essa banca, sei qual é a grade que ela vai avaliar o seu texto, eu coloquei aqui e comentei. Também você vai ter, ó, estruturas, textos prontos, esqueleto de redação da dissertação argumentativa, que é o gênero textual preferido da banca, dissertação argumentativa. Então, já tinha estruturas semi-prontas, eu acrescentei mais outras estruturas semi-prontas, e claro, não deixando de fora a que foi nota máxima, carimbou a banca FGV. Então, aqui eu explico ó, detalhes sobre informações essenciais sobre a dissertação argumentativa. Lógico, na parte final eu deixo ali fundamentações para diversas temáticas
e bem como textos prontos, exemplo de dissertações argumentativas para você saber o que precisa fazer. Aqui um breve resumo. Aqui o valor orçamento para correção, também aqui para ajudar você aí, certo? Ó, correção individual apenas R$ 20, pacote 3 por 50, 5 por 80. Se tiver interesse no material, tá aqui, ó, o Zap profissional que eu uso desde o meu primeiro canal ou e-mail. Ou também pode me chamar lá no Instagram, certo, gente? Então você vai receber o material em PDF que faço os apontamentos de acordo com a grade da banca, bem como eu comento em forma de vídeo curto e tiro dúvida. Isso tem ajudado muita gente e vai ajudar você. Aqui eu coloco um pouco sobre mim. Esse ano eu completo 18 anos, graças a Deus, de professor de sala de aula, professor concursado, tá? Sou professor, conheço a realidade da escola, ajudo muitos estudantes a mudar de vida nessa parte da língua portuguesa, né, de linguagem, principalmente da redação. Tá? Minhas metodologias começaram a dar certo no Enem, depois migrei para concurso público e até hoje, graças a Deus, tem dado muito certo. Estou aqui, tá? Então, nas redes sociais também. Então, eu sei que eu estou falando aqui, viu, gente? Tanto tempo, sou mestrando em letras. Esse ano, Deus quiser, eu defendo a minha dissertação de mestrado. Está aqui, gente. Ó, as estruturas semi-prontas, como eu falei. Acrescentei outras, você vai ter esse material. Eu acrescentei outras. Essa aqui é a estrutura 3 que carimbou a banca FGV. Eu coloquei aqui o resultado, eu coloquei aqui a nota, ó, nota máxima aqui, a abordagem do tema e progressão textual, ou seja, você já vai com um texto praticamente pronto e aí você só vai encaixar que esse foi o tema, ó, que é o perfil, é o estilo, eu explico, eu detalhe aqui nesse material que essa é uma frase temática que a banca vem adotando ultimamente em forma de perguntas, como nesse caso aí, qual o mais grave problema social do Brasil? O problema é que tem alguns temas que a banca colocou bastante perguntas. E aí, às vezes, tá, você, como eu disse, se você não tiver uma orientação, você pode acabar se perdendo um pouco na temática. Eu explico ao detalhe, mas mais uma estrutura, mais outra, aqui, ó. Tudo aqui é estrutura, é o texto quase montado para ajudar na sua aprovação. Aqui é o vídeo. Se você ainda não viu, peço que você assista. O áudio não ficou muito bom. Ah, gente, nesse período eu tive um problema aí com o meu notebook anterior e graças a Deus eu tive que comprar outro. E você, quando adquire meus materiais, quando você compra meu e-book, quando você me contrata para pacote de correção, e ajuda a investir nesse tipo de coisa. Então eu tive que comprar outro e você me ajudou, tá? Então é a lei do retorno aqui, viu, gente? Eu ajudo na sua aprovação, você me ajuda aqui e aqui, olha, eu investo justamente para ter um material de qualidade, ter um equipamento que você possa, tá, ouvir o que eu falo e ver o que eu estou aqui explicando de maneira aqui excelente. Está aqui o link, tá? Embora o áudio não tenha ficado bom, mas vale a pena você dar uma assistida se ainda não assistiu. É só isso aqui sobre a prova discursiva que está no edital. Tá? Lembrando que houve atualização e a grande atualização foi esta aqui, ó. Então, aqui a banca incluiu essa redação que não tinha no outro edital. Chamei atenção nisso. Você viu primeiro aqui no meu canal no YouTube, porque eu acompanho o concurso, gente. O que tiver de atualização, mudança, que nesse caso influencie, como vai influenciar agora, porque normalmente os temas da banca FGV a gente tem que treinar de tudo. Mas assim, é na área, é tema geral, não necessariamente da atualidade. Agora não, isso é interessante porque ela delimitou o recorte temático. Agora, os temas que podem cair são temas da atualidade. Então, é acompanhando o que está acontecendo no Brasil, ou o que já aconteceu, né, nos meses passados aqui, mas não tão longe, não tão distantes, tá? E acompanhando o que foi acontecendo no Brasil, que tem temas aí muito interessantes para cair. Alguns eu já coloquei. Se tiver algum tema que porventura não esteja aqui, que eu vejo, ó, pode cair, claro que eu atualizo e mando para você exatamente como eu fiz aqui, ó. É só isso, ó. Aí eu explico qual é o estilo, olha, olha o que eu fiz aqui, ó. Olha esse grafismo. Eu fiz aqui o que, ó? Coloquei alguns temas recentes, elenquei aqui, olha, o que vai aparecer. Aí eu explico aqui o detalhe e o que você precisa fazer. Tá? Então é um material com uma linguagem bem acessível, bem direta, bem objetiva aqui, ó.
o que você tem que fazer para não fazer abordagem tangencial, parcial nos temas dessa banca. Eu coloquei um outro tema para você ver como é. Então, é uma proposta temática que a banca segue esse padrão de fazer tema em forma de perguntas, de questionamentos. E eu explico, ó, detalhe, você precisa o quê? No seu texto, na estrutura da dissertação argumentativa, você tem que, claro, evidentemente, apresentar o tema e a tese, ela tem que ser bem explícita. E essa tese ela vai ser o quê? Vai ser a resposta para essas perguntas que você vai fazendo ao longo do texto. Você vai detalhando, evidentemente, desenvolvendo desdobramento, né, de fatos, informações, opiniões. E, claro, sem deixar de argumentar, tem que colocar aqui, nesse caso, fundamentação justificativa para a tese que esteja relacionada ao tema. E eu explico aqui, ó, por exemplo, nesse tipo de tema aqui, que nesse caso não foi em forma de pergunta, aí você precisa, ó, tá? Você precisa fazer exatamente tudo que está aqui nessas frases temáticas aqui no enunciado da prova discursiva. Então, procure analisar as dificuldades, ou seja, num texto como esse aqui, numa dissertação dessa, você tem que indicar e explicar pelo menos duas dificuldades, dois empecilhos, indicar medidas, ou seja, mencionar pelo menos duas medidas, pode ser mais, só não pode ser uma, senão você já não vai tirar uma nota máxima. E, claro, precisa justificar as opiniões com argumentação convincente, e eu explico. Aqui, tá aqui, gente, ó. Tá? Então não tinha isso no outro material, como eu falei, estaria atualizando, atualizei aqui, certo? Então eu detalhei. Aqui a grade que não está no seu edital, não estranhe, a banca não esqueceu, ela faz isso frequentemente. Os últimos editais agora de outros concursos da banca FGV foi o mesmo modus operandi. Então ela não coloca só aquele texto ali, é aquele tamanho que você viu anteriormente aí que eu tirei do edital, é só aquilo que fala sobre a prova discursiva para o nível médio. É que esse novo cargo aí que recebeu um novo nome, na verdade, né? E tá aqui, ó. Essa é a grade. Aqui eu coloquei, inclusive, um exemplo de uma avaliação de um texto que eu fiz sobre essa temática. Aqui eu coloquei em forma de perguntas. Lógico que aqui eu comento o que o candidato apresentou, o que ele precisa apresentar. Então, tem a parte que é a estrutura global, e tem a parte 2 que é a correção gramatical. É essa grade que a banca, que os avaliadores da banca vão usar para avaliar o seu texto. Tá aqui, ó. Eu explico a diferença. Isso aqui, embora algumas vezes a gente pense que é coisa assim não muito interessante, mas precisa diferenciar. Eu sempre deixo claro, todas as vezes que eu explico, que eu coloco aqui, comenta exemplo de dissertação argumentativa, eu reitero, eu explico, eu enfatizo. É muito importante você. Um dos elementos mais importantes da prova de redação é a frase temática. Aí eu faço a diferença entre assunto, tema, título. Nesse caso, a banca não cobra título. Tem uma estrutura aqui que eu fiz, que eu utilizo muito aqui nos meus e-books, que é essa parte aqui. E aí eu chamo a atenção, que é a frase temática, como eu falo aqui, ó, e eu enfatizo. E tem vários tipos de frase temática. Você não precisa só treinar. Eu sei que vai ser em forma de pergunta, então eu vou treinar para esse tipo de frase temática. Não é assim que eu oriento. Importante que você oriente quando a frase temática, por exemplo, vier a importância de. Aí eu digo, o que você tem que fazer? Você pode problematizar, mas a ênfase ao longo da sua dissertação vai ser na importância, na relevância, ou seja, nos aspectos positivos. Se for o enfrentamento ou um combate, aí você vai ter que apresentar a proposição, proposta de intervenção, solução para o revés, porque é forma de combate, é forma de enfrentar. Se for em forma de pergunta, você deve responder ao longo do texto, o que normalmente vai ser o que? A tese, o seu posicionamento explícito. Então você não precisa, no caso o tema lá, é possível vamos dizer assim, o uso da inteligência artificial é para beneficiar ou para tornar pior a relação entre o ser humano? Aí, ponto de interrogação. Aí você não precisa se envolver, você não precisa responder logo de cara no seu texto. Não, você vai usar uma estrutura semi-pronta, por exemplo. Vamos dizer assim, a alusão do poema do Gonçalves Dias. Você coloca, faz a contextualização, depois vai aparecer o tema e depois a tese, que no caso pode ser a resposta à pergunta. Se tiver várias perguntas, você deixa para responder ao longo do texto e transpega principalmente da frase temática, da principal. E aqui, ó, algumas frases.
tá? Que você pode usar, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, essa legislação aqui, ela vai se encaixar na maioria das temáticas que envolvam minorias ou direitos, tá? A gente sabe que a Constituição Federal, ela bebeu na fonte dessa DUDH, e aqui algumas frases que eu sempre indico, essas frases de pensador aqui como Zygmunt Bauman, tá? Ela se encaixa na maioria das temáticas, Hannah Arendt, e na maioria das temáticas relacionadas à internet, tecnologia, ou, no caso da Hannah Arendt, na questão de comportamentos do ser humano. Tanto que tem, ó, esquemas. Deixa eu passar aqui para a parte dos temas que eu tive que atualizar, que dicas que eu coloco dos vídeos meus são importantes para você assistir, gente. Dica aqui, ó, tem muito desvio, como esse aqui, ele acontece demais. Muito texto que eu analiso, e isso é repetido. Então, eu coloco dicas aqui para você evitar. Tá? Pega por exemplo, uma dica dessa aí, ó, eu faço, explico o que seria truncamento de período, que às vezes pode ser que você não entenda o que é, eu explico. Isso quando eu faço as correções, eu explico, eu comento, detalhe, mas aqui no material você já pode ir lá. Ó. Tá aqui, ó, tema da atualidade, evidentemente que você não pode deixar de treinar nada, é, tem que treinar questão relacionada ao meio ambiente. Eu coloquei logo de cara racismo ambiental, tem outro também aqui, tá? Coloquei, como eu falei, eu não peguei só no estilo de frase temática, gente, em forma de perguntas. Eu coloquei aqui em outras formas também, até porque eu coloco textos motivadores, tá? Nesses casos aqui, para você ter fonte, tá? Ter informação que você pode utilizar no dia da sua prova aqui, tá? Que eu não vou também fazer como se você estivesse fazendo a prova, sendo que você está treinando. Então eu coloco referências aqui, então esses textos aqui, essas fontes, você pode utilizar aquilo que for fundamentação, como essa questão sobre o papel da mulher na política, por exemplo. É ano de eleição esse ano, tá? Para você ter uma ideia. Então tem dados aqui que você pode usar no seu texto. Onde cai um tema desse aqui no dia, e aí você, poxa, eu usei um dado para o seu colocou lá que tem uma fonte que é do Senado. Pode? Pode, com certeza. Aqui é questão da inteligência artificial, tem que treinar tema relacionado a esse quesito, tá? Alguns aqui já estavam, só como eu falei, eu tive que atualizar, não só nessa questão a violência no trânsito, por exemplo, tá? Combate à dengue, no caso no Brasil, é da atualidade. Esse aqui, essa temática do meio ambiente é bem emergente, bem premente, você precisa estar atento a isso aí. Claro que tem outras propostas temáticas, tá? Mas esse aqui ficou bem disseminado na sociedade, impactou bastante, tá? De novo aqui, ó, ano eleitoral, tá? Então tem essa discussão da IA e o impacto que isso pode provocar na democracia do Brasil, abandono digital na era da comunicação virtual, que é um tema contemporâneo que nós estamos vivendo, a questão de desafios e possibilidades para a inclusão e assistência das pessoas em situação de vulnerabilidade social, que a gente trata da questão de minoria, enfim, que tiver outros temas para, como eu falei, para agregar aqui, ou perceber a necessidade, eles estarão com certeza. E de repente, professor, eu acho que vai querer esse tema. Você treina também, tá? Você pode confiar em você, tá? Que isso ajuda bastante. Eu sempre digo, coloco na introdução do meu material. Tá? Acertar o tema é bom, tá? Mas não é o fator principal aqui. O principal é você ter uma estrutura que, mesmo que caia um tema que você, por exemplo, não tinha previsto, mas você vai conseguir encaixar na estrutura e vai fazer uma abordagem excelente, a argumentação ótima e vai conseguir desenvolver. É isso que eu faço quando eu elaboro meus materiais aqui, viu, gente? A estrutura é semi-pronta, é te dar esse subsídio, esse suporte, independente do tema, você vai conseguir abordá-lo, você vai conseguir fundamentar e fazer uma excelente dissertação argumentativa, como aconteceu no texto que eu coloquei aqui, numa das estruturas minhas famosas, assim, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Que já carimbou aí a banca. Aqui, essa parte é muito importante, você está lendo isso aqui, a questão dos elementos coesivos, o que precisa ter cada parágrafo. Eu sempre deixo claro que cada parágrafo da sua dissertação argumentativa precisa ter um tópico frasal, precisa ter, a gente chama de informação principal, precisa ter informações secundárias, tem que ter os parágrafos de desenvolvimento robustos,
com argumentação, com fundamentação, com detalhamento dessa argumentação que você faz por meio de estratégias argumentativas. Aqui tem, por fim, uma série de textos prontos sobre diferentes temáticas, gente. O que aconteceu, por exemplo, o curso recente? Tá? De repente não tem o tema, o professor não colocou, mas você leu, você devorou, tem gente que devora esse material aqui. Você leu, por exemplo, uma proposta aqui, e o que acontece? Que já aconteceu, né? A pessoa lê o texto aqui, tá? E o texto serviu, por exemplo, de base para a pessoa escrever que o tema caiu. Então, não tinha o tema no material, mas tinha texto pronto, e quem leu se deu bem, e isso ajuda bastante. Então, aqui é importante nessa parte que eu coloco. Então, são diferentes textos, são textos excelentes que você pode, por exemplo, saber o que precisa ter, tá? O que precisa ter na sua dissertação argumentativa padrão FGV, tá? Então, precisa ter um texto dissertativo, argumentativo nesse caso, com estrutura, por exemplo, mais ou menos como essa aqui, ó. Tá aqui, ó, que é a questão do tema. Aqui uma forma de começar, tem uma introdução em que você vai apresentar o tema, contextualizar o tema, deixar bem evidente a sua tese para os avaliadores observarem. Os parágrafos de desenvolvimento, você vai ter ó, tópico conectivo, tópico frasal, desenvolvimento de fatos, informações, opiniões, enfim, tá? São temáticas que circulam, são temáticas que aparecem vez ou outra nesses concursos. Então, tá aqui. Alguns eu excluo quando eu vejo uma necessidade que não serve, mas tem bastante tema que eu deixo aí justamente porque é possível a banca exigir. Ok, gente? Então, como eu falei, está aí o material atualizado, com desconto. Tenho certeza que agora vai caber no seu orçamento, você que ainda não adquiriu, tá? Você que já adquiriu, meu muito obrigado, tá, gente? E eu espero que, mais uma vez, esse material e as minhas videoaulas ajudem na sua aprovação que passa por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu permitir.